Aqui, meu, esse homem é analfabeto, né? O senador ao qual ele foi submetido. Parlamento. E o exemplo que a gente tem claro hoje é um senador ao qual foi submetido a medidas equivalentes. Senador ao qual foi submetido a medidas equivalentes, Vinícius Segala. Vamos Da lá. prisão, recolhimento domiciliar noturno e recolhimento domiciliar no final de semana é a mesma coisa que prisão no período noturno e prisão no final de semana, impedido de exercer o seu mandato. E a gente não pode concordar que isso aconteça, qualquer que seja o mérito. E não importa se concorda ou não com o que ele fala, eu particularmente discordo, né, de muita coisa que ele fala e da forma como ele faz. Mas a gente precisa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares. Esse tema, né, de impeachment, uma medida mais severa, é uma forma de colocar esses assuntos aí em pauta para que nós possamos retomar no nosso país o caminho da liberdade e da democracia. Caminho da liberdade e da democracia, não sei o que lá. Tá aí o Sérgio Moro reclamando mais imparcialidade de um juiz, acusando esse juiz de estar agindo dessa maneira aí, que, segundo ele, não é digna das boas práticas do direito, enfim, né? De alguma maneira, falando que o Moraes não é um sujeito honesto e nem um democrata. Está aí, ressuscitado pela Globo. Diga lá, Vinícius Segala, como é que você está vendo essa situação toda, meu caro? Pau na máquina. Olha, ainda com perplexidade, viu? Esse pessoal não perde a capacidade de me surpreender. Primeiro, Kiko, sobre o Moro, ele não lê, né? Lembra que o Bial perguntou e ele não sabia responder que livro estava lendo? Eu gosto de ler biografia. Qual você está lendo? Não lembro. E você só aprende a escrever e falar lendo. Não tem outro jeito de aprender. Não tem um outro caminho. Enquanto ele não lê, não adquirir o hábito da leitura, ele vai ser semi-analfabeto. Mas vamos começar do começo. Primeiro as mentiras do Demétrio, Kiko. Mentiroso, contumaz. Não dá para eu, de boa fé, dar o benefício da dúvida e falar que ele é um ignorante jurídico, porque ele não é. Não é. Faz muito tempo que ele acompanha a política no Brasil ela é muito permeada pelos processos jurídicos, né? Não processo no sentido de processo na justiça. Os acontecimentos jurídicos ele manja o mínimo de justiça, de direito. Não dá para a gente ouvir o que ele falou e achar que ele está sendo burro, ele está sendo mentiroso. Por quê? Primeiro ele fala, não existe nada na Constituição que preveja a medida cautelar de impedir de ir às redes. De uma ignorância esse raciocínio. Eu te pergunto, existe na Constituição ou em qualquer lei infraconstitucional ou em qualquer norma infralegal vigente no país a proibição de alguém ir a um estádio de futebol? Não existe. Ninguém pode. Não está escrito. Você vai ser proibido. Não. No entanto, já está com remansosa jurisprudência pacificado que você pode conceder, o Ministério Público pode solicitar, a Justiça concede a medida cautelar de não deixar o cidadão que costuma delinquir em estádios de futebol voltar a estádios de futebol, certo? É a mesma coisa com a medida cautelar das redes sociais. O cidadão usa as redes sociais para delinquir. Então você coloca uma medida cautelar, enquanto o processo dele não termina, dele não poder visitar as redes sociais. É claro, desculpa, mas para mim me parece muito óbvio. Assim, o sujeito ele delinque nas redes sociais, você o proíbe de delinquir nas redes sociais. Não vejo um problema de censura prévia, nem coisa nenhuma. Tratando-se de um golpista que a gente sabe como funciona o Moraes também, essa rede para repercutir as coisas que ele fala com vistas a vir a dar um golpe de Estado, continuar o golpe de Estado que ele já deu. Diga lá. Exato. Então e ele fala que ele não pode fazer uma coisa que é ilegal, que não existe na Constituição, tá falando merda. Para falar, perdoe meu francês, mas tá falando merda. Que é isso? As medidas cautelares, elas existem, elas podem, inclusive porque, Kiko, essas medidas cautelares são concedidas em benefício ao réu. Você cria uma medida cautelar desse tipo, você não vai poder ir às redes sociais, porque você poderia aplicar uma medida mais gravosa, que é a prisão preventiva, e você evita. Você fala, olha, já existe todo o quadro para te dar uma prisão preventiva, eu não vou dar. Só vou falar para você não ir para as redes sociais. O cidadão vai e faz o quê? Vai nas redes sociais. O que ele está querendo, meu Deus do céu? Então, é isso. Outra coisa que ele fala que é mentira, ele não pode proibir alguém de dar entrevistas, não sei o quê. Ele deixou muito claro, não existia proibição de dar entrevistas, não tinha nenhum problema ele dar entrevista, o que tinha problema
era ele tentar fazer a justiça de tola. Ele foi proibido de usar suas redes. Aí ele faz uma ceninha no Congresso, mostrando, falando isso aqui é a humilhação do Brasil. E depois, todas as redes sociais do Nicolas, dos seus filhos, do Demetrio Malioli, se bobear, não fui checar, estão lá usando o Bolsonaro. Olha, a justiça não é tola. Não estou falando que você não pode dar uma entrevista. Se você quiser vir aqui ao DCM, pode ir lá na Globo News. Ele não falou que não podia antes, né? Agora ele está sob prisão domiciliar, que ele foi escalando as medidas. Então, não houve proibição dele dar entrevista, ao contrário do que fez o ministro Fux com o presidente Lula, como a gente lembra muito bem, em 2018. Lá sim houve, lá sim foi uma aberração, até porque o presidente Lula não estava sendo acusado de cometer crime nenhum por meio de redes sociais, por meio da fala. Acusavam ele de ter se recebido como propina um triplex que nunca foi dele e que depois, inclusive, foi tomado por credores da OAS, né? Então, é isso. O Demetrio Malioli mente descaradamente. O Sérgio Moro, ele fala, não, porque nos acusam de um golpe continuado, então nos impedem de trabalhar aqui no Congresso, então o que eles fazem? Contrariam a lei e continuam com o golpe como estão sendo acusados. Porque uma coisa é você fazer obstrução dentro do regimento da Câmara, dentro do regimento do Congresso. Outra coisa é você impedir à força que o Congresso funcione. Uhum. Isso é ilegal. O juiz Sérgio Moro não aprendeu nada, não esqueceu nada e não aprendeu nada. Porque o presidente Lula foi vítima de uma série de ilegalidades da parte dele, né? Da parte dele e com a anuência de boa parte desse STF que está aí hoje. O que o presidente Lula fez? Fez alguma coisa à força? Foi para o Uruguai, como muita gente, inclusive eu, torcia para que ele fizesse, para não ser preso? Não. Seguiu a justiça e combateu as irregularidades, as ilegalidades cometidas pela justiça dentro do âmbito democrático. É assim que se faz a democracia. Você reforma a democracia pelos meios que ela proporciona. Senão você está combatendo a democracia. É isso que estão fazendo esses parlamentares, inclusive o Sérgio Moro. Não dá para eles falarem, a justiça está sendo injusta, então eu vou avacalhar, eu vou proibir o Congresso de funcionar. Não foi isso que o presidente Lula fez, ele não aprendeu nada. Por isso que o presidente Lula é presidente hoje e ele está aí como ao ostracismo. Em relação à apuração que fizemos ontem, essa questão do recuo, de fato, ontem havia esse clima mesmo e detectamos que haveria um recuo. Uhum. De fato, houve um recuo. Pequeno, mas houve. Foi permitida a visita dos filhos. Eu considero equivocado. Mas tamanha pressão, como você disse, parece o Grupo Folha, o Grupo Estado, a Globo, todo mundo agora voltados para interesses maiores econômicos do que democráticos, resolveram falar que foi demais. Por quê? Porque eles também temem o Donald Trump.